Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e hoje a gente vai dar uma olhada no Ryzen 5 1600AF, que é o processador que eu uso aqui no meu computador. Esse é um processador de custo-benefício, é um processador aí para quem está querendo um processador um pouco melhor e para quem não quer gastar muita grana. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai dar uma olhada para entender se esse processador ainda é uma boa compra para você ter um computador para trabalhar aí com seus programas de edição, criação 3D e arquitetura. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui um pouquinho mais a fundo nas especificações aqui do nosso Ryzen 5 1600AF para a gente entender se ele ainda pode ser uma boa opção aí para você montar um novo computador. O Ryzen 5 1600AF é uma releitura do Ryzen 5 1600, que foi um processador lançado pela AMD lá em 2017. Em fevereiro de 2020, a AMD lançou o Ryzen 5 1600AF, trazendo ele da litografia dos 14 nanômetros para os 12 nanômetros, então isso trouxe aí um ganho para esse processador, mas basicamente ele continuou o mesmo Ryzen 5 1600, que é um processador muito bom, que na época foi uma vantagem, né, da AMD em relação aos processadores da Intel que estavam ali na mesma categoria, que é um processador que tem 6 núcleos e 12 threads, então ele apresentou aí uma maior vantagem aí, principalmente em cenários, né, de usos profissionais, cenários de multitarefa. Mas olhando aqui o Ryzen 5 1600AF, de cara é isso mesmo que ele tem como o principal atrativo dele, é o fato de ser um processador barato, que já tem 6 núcleos e tem aí o Hyperthread, aí tem 12 threads para trabalhar. Então realmente torna esse processador aí para uso profissional um processador de excelente custo-benefício. O clock base dele parte aqui ó, de 3.2 e tem um clock boost de até 3.6, né? Uma característica desses processadores AMD um pouco mais intermediários, né? Um pouco mais de entrada, é que não tem uma diferença tão grande entre o clock básico e o clock boost, né? O clock mais alto. Diferente de Intel, né? Que costuma trabalhar com um clock mais baixo aí para você economizar energia quando você não estiver demandando muito da CPU. E tem um clock alto lá para quando você realmente precisar ele chegar naquilo que ele está prometendo ali. É um processador que ele tem aí um boost de até 3.6 GHz, então já trabalha numa frequência aí legal, um pouquinho mais alta, não das mais altas. Hoje a gente já tem processadores aí trabalhando acima de 4, até com uma faixa de preço parecida, um pouquinho mais caro, né, que tem um bom desempenho também, mas ainda 3.6 para aplicações profissionais, principalmente para você trabalhar com programas como Photoshop, Illustrator, InDesign. É bem tranquilo, isso daí vai dar conta tranquilamente. Ele tem um cache L3 de 16 MB, né, tá bem equilibrado aí para o tipo de processador, né? A gente vai comparar aqui com o Ryzen 5 3600, a gente vai ver que ele tem um cache L3 maior, mas esse cache L3 aqui de 16 MB já é bastante interessante para esse processador e faz com que ele tenha realmente aí uma boa performance. Controlador de memória dele aqui, o que ele garante, né? O que é garantido aqui pelo fabricante é memória de até 2667, né? A famosa 2666, que é o que você vai encontrar aí mais comercialmente, né? E até 2 canais de memória para você ter dual channel. Você pode colocar memórias mais rápidas? Pode colocar, né? Ele está dizendo aqui que ele garante até 2666, pode ser que as memórias não tenham mais velocidade, mesmo que elas sejam memórias mais rápidas. E até 2 canais de memória. Não significa que você não possa ter mais slots de memória do que 2 na sua placa-mãe. Se você tem lá espaço para 4 slots, quer colocar 4 módulos de 8 GB para ter aí 32 GB trabalhando em 2 canais, você vai ter a mesma coisa se você colocasse 2 de 16, porque você tem aí no final das contas 2 canais. Então não é a quantidade de memórias, né, que vai determinar aí o que é os seus canais, né, o número de canais, e sim um controlador de memória que você tem no seu processador. Isso é bastante importante, muita gente confunde, acha que está colocando lá 4 módulos de memória e está trabalhando em quad channel e não é bem assim que funciona, né? Vai determinar essa quantidade de canais aí de comunicação, é o controlador de memória do processador. Aqui a gente tem aquela informação que eu passei para vocês, dos 12 nanômetros, né? É um processador que ele tem aí o TDP de até 65, significa que é um processador que tem bom desempenho sem esquentar muito. Então ele já vem com uma cooler box já suficiente para você instalar nele e funcionar sem precisar colocar uma cooler mais forte ou comprar uma cooler melhor, né? A cooler que vem nele normalmente já vai dar conta aí. Socket dele é o tradicional AM4, né? Permanece, né? Na maioria dos processadores aí AMD, até os mais atuais você vai encontrar o socket AM4, né? Isso é bem legal da AMD, que não fica trocando toda hora, né? Então você vai conseguir aí, se você já tem uma placa-mãe AMD que você vem usando há algum tempo, Se tiver o socket AM4, né, você vai atualizar a BIOS, né, se a BIOS desse chipset da placa-mãe chegar,
para ter esse processador aqui sem problema nenhum. Hoje é praticamente impossível que você vai encontrar um processador 1600, né, o Ryzen 5 1600 original, aquele antigo, né, o de 2017 à venda. É possível que você vá lá no código e sempre encontre esse código aqui, né, que determina qual que é o produto com AF no código, né. O anterior, o 1600, ele vinha com AE. Então essa é a diferença aí na hora de você comprar, olhando na descrição do produto o código, para saber se você está comprando o Ryzen 5 1600 AF, que é o mais novo, né, que é um pouquinho melhor, e é o que está sendo vendido aí, e é o que eu estou falando aqui para vocês, e é o que eu uso aqui no meu computador. Então presta atenção nisso, dificilmente você vai estar comprando o 1600 antigo, né, mas principalmente se for comprar usado, tudo, dá uma olhada, se certifica disso para você comprar o processador correto. E aí, para efeito de comparação, eu peguei um cara que foi lançado um pouquinho depois da Intel, que é o i5 10400. Esse processador aqui também tem 6 núcleos e 12 threads. A diferença entre eles é de poucos meses, né? A Intel lançou esse processador em abril de 2020, enquanto a AMD lançou o Ryzen 5 1600 AF em fevereiro, né? Então tem uma diferença aí de 2 meses entre eles, né? A coisa tá bem parelha ali, a AMD e Intel, né? Cada hora uma lança uma coisa um pouco diferente da outra, tá um passo na frente, a outra vem com uma nova geração e passa um pouquinho na frente. Isso acaba sendo bom pra gente, né? Porque essa concorrência faz com que nenhuma das duas fabricantes entre aí numa zona de conforto e fica oferecendo sempre os mesmos produtos, então eles estão procurando evoluir, trazer produtos mais interessantes com custos melhores pra gente, e a gente acaba sendo beneficiado com isso daí. Então ele também é um processador de 6 núcleos, 12 threads, e aí já acontece aquilo que eu falei para vocês. Ele tem um clock mais alto e a gente vai ver essa diferença entre clock base e clock mais alto aqui. Essa comparação no começo ela foi muito feita com o Ryzen 5 3600, mas, né, olhando para o Ryzen 5 3600, que é um processador que ele leva um pouco de vantagem em cima desse modelo aqui da Intel e é um processador melhor do que o 1600 AF, eu acho interessante a gente comparar esse i5 aqui com o Ryzen 5 1600 AF, porque quando eu dou uma olhada nos três, eu enxergo o i5 10400 entre o Ryzen 5 1600 e o Ryzen 5 3600. Eu vou mostrar para vocês aqui também, eu vou mostrar porque eu acredito que ele é um processador melhor. Já trabalhei também com o Ryzen 5 3600 e acho ele um ótimo processador. Aí a gente já tem uma vantagem aqui para o Ryzen 5 1600 AF, que é quando a gente olha aqui na litografia. Litografia do Core i5 10400 é 14 nanômetros, enquanto a gente tem aqui no nosso Ryzen 5 1600 AF uma litografia de 12 nanômetros. Então a gente teve aqui o pulo da AMD dos 14 nanômetros para os 12 no Ryzen 5 1600 AF e a Intel permaneceu aqui nos 14 nanômetros aqui com i5 10400. Por ser um processador de frequência um pouco maior, né, no single thread, o processador da Intel, o i5 10400, ele vai levar um pouco de vantagem sim, em cima do nosso Ryzen 5 1600 AF. Custo atual, 2021, novembro de 2021, quando eu estou gravando esse vídeo. Esse processador aqui da Intel, o i5 10400, você vai encontrar ele na casa dos R$ 1.200, enquanto o Ryzen 5 1600 AF é um processador que você vai encontrar já por volta dos 900 até R$1.000. Então você tem aí uma economia, né, pequena, né, comparando os dois, mas o Ryzen 5 1600 AF é um processador que ainda é mais barato que o processador da Intel Core i5 10400. E aí, para a gente finalizar essa comparação aqui, na verdade não é comparação, eu estou colocando aqui um parâmetro para a gente ter uma noção de quanto esses outros dois processadores são bons também, né? Que é o Ryzen 5 3600. De cara aqui, principais diferenças. Ryzen 5 3600 está na litografia dos 7 nanômetros. Comparando com o Intel, a gente sai de 14 para 7. Então a gente realmente tem uma geração mais nova aqui, um processador mais eficiente, TDP também de 65 watts. É um processador que vai chegar aqui no boost dele de 4.2, né? Sem gerar tanto calor, não vai esquentar tanto aí para ele conseguir ter o máximo da frequência dele. Ele parte aqui de 3.6, então o base dele é o máximo já do Ryzen 5 1600 AF. Ele tem um cache L3 de 32 MB, né? Enquanto a gente tinha lá no nosso Ryzen 5 1600 AF os 16 MB. Então a gente realmente tem um processador aqui muito mais eficiente nessa questão de velocidade, né, e processamento, capacidade, né, com mais frequência. Então é de fato um processador melhor. A diferença ela não é tão grande assim a ponto de você falar que o Ryzen 5 1600 AF
é um processador descartável e muito abaixo do Ryzen 5 3600. Não, muito pelo contrário. De fato, a gente tem aqui dois processadores muito bons. Diferença de preço entre eles, Ryzen 5 3600 custando aí na casa dos R$ 1.500 a R$ 1.600. Então a gente tem aí R$ 500 de diferença entre um processador e outro, que se couber no seu orçamento, eu acho que é bem vantajoso mesmo você ficar com o Ryzen 5 3600. Caso não caiba no seu orçamento, você precisa chegar aí no máximo até os 900 mil reais, 1600AF vai ser uma ótima opção. Vai dar conta aí de trabalhar com muitos programas, né, programas até mais pesados. Se você tiver uma boa placa de vídeo aí, uma placa de vídeo de 4 GB com um bom chip gráfico, já vai dar conta de fazer muita coisa aí com esse processador aqui. E aí vamos dar uma olhada aqui no benchmark para a gente ter uma olhada aqui na pontuação que esses processadores fizeram aqui. A gente tem o nosso AMD Ryzen 5600. Eu não encontrei aqui na tabela o 1600AF, então possivelmente essa pontuação aqui está considerando o 1600 original lá de 2017, apesar da diferença não ser muito grande, seria possível que a gente tivesse uma pontuação um pouquinho melhor se de fato a gente tivesse aqui o 1600AF. Mas já dá para comparar, já dá para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente compara aqui com o nosso Core i5 10400, a gente vê que a diferença não é tão grande assim. Quando a gente procura aqui no single thread, a gente vê que o 10400, o i5 10400, leva um pouco de vantagem. Muito se deve ao clock maior, né? Ao clock boost maior, mas não é realmente, quando a gente olha em pontuação, não é uma diferença tão grande assim. A multitarefa do Ryzen 5600AF é muito boa, funciona muito bem e faz com que esse processador aí, no geral, seja um processador próximo também do Core i5 10400. Ryzen 5 3600 bate em todo mundo, com certeza, porque é um processador melhor. Eu acho que já vi comparações entre eles, né, entre o i5 10400 e o 5 3600. Eu acho que o Ryzen 5 3600 leva uma vantagem bem grande, principalmente aí por ser um processador de uma litografia mais nova, uma litografia aí de 7 nanômetros, faz esse processador, no geral, um processador melhor. A gente olha até aqui no single thread que o i5 10400 leva um pouquinho até de vantagem sobre o Ryzen 5 3600. Isso é bem interessante de analisar quando a gente pensa aí no uso do processador, mas pensando nisso daqui, analisando, comparando, eu não deixaria, né, de pagar um pouquinho mais, mesmo assim, para ter o Ryzen 5 3600. E comparando aí Ryzen 5600AF e Intel Core i5 10400, fica aí do que você acha melhor, do que vai caber melhor aí no seu orçamento, né? Se você vai fazer upgrade, se você vai comprar, vai montar um computador novo, pode ser que montar um computador novo, né, para comprar uma placa-mãe nova de Intel, né, com socket correto, você acaba levando um pouquinho de vantagem tendo o i5 10400. Mas se você vai fazer um upgrade, já tem uma placa-mãe aí AMD com socket AM4, eu colocaria o Ryzen 5600 sem duvidar, não gastaria mais para ter uma outra placa-mãe, para tentar colocar um processador Intel. É realmente uma questão de fazer um pouquinho de conta aí para ver o que compensa mais. Mesmo assim, ainda acho que o Ryzen 5600AF é um ótimo processador, apesar de a gente já ter outros processadores muito bons aí no mercado, né? Então eu acho que ainda vale muito a pena sim, né? Tá chegando Black Friday aí, você ficar de olho. E se você achar um processador desse aí por 750 até 800 reais, né, numa promoção, eu acho que vale muito a pena você ficar com o Ryzen 5600AF, que você vai estar fazendo um bom negócio, vai estar com um ótimo processador. No fim das contas, o que determina muitas vezes qual que é o melhor processador para você é o seu orçamento, até quanto você pode gastar para ter um processador aí para colocar no seu computador. Seja para montar um computador novo ou seja para você fazer um upgrade, para sair de um processador mais antigo e para um processador mais novo, completar com algumas outras peças para ter um computador melhor. Ryzen 5600AF é uma ótima opção, eu considero um ótimo processador. Estou usando esse processador aqui no meu computador para aplicações profissionais já faz mais de um ano e realmente ele tem se saído muito bem. É um processador que tem uma boa resposta quando você trabalha com softwares como Photoshop, Illustrator, InDesign, e se sai muito bem também quando você trabalha com programas que exigem um pouco mais, que já tem um pouco de render, quando você fala de After Effects, Premiere Pro, aliado com boa memória, com boa frequência, com uma boa placa de vídeo,
você pode ter um setup bem legal para trabalhar, economizando uma grana aí com o seu processador. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para você clicar, saber um pouquinho mais desse processador e se quiser já fazer a sua compra, porque com certeza vai ser uma ótima opção aí para você colocar no seu computador. Eu agradeço muito você por assistir esse vídeo, convido você a fazer parte aqui dessa comunidade, a se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui, deixa o seu like, dá essa força pro canal, ajuda esse canal a crescer, porque quanto mais ele crescer, mais informações, mais produtos eu posso trazer aqui, testar e fazer vídeos que podem ser interessantes para você. Muito obrigado por assistir e eu vejo você na próxima. Até mais!